Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Chama Varejo Cast. Esse podcast que é feito de histórias bonitas do nosso varejo, do nosso Brasilzão querido, que o Lista Vez atende. E hoje eu tô aqui com as minhas primeiras clientes do Lista Vez. Vocês foram as primeiras clientes do Lista Vez. Não sabia disso. Não sabia? Ó. Gente, hoje eu tenho uma história muito legal aqui, muito gostosa de escutar. Tenho um carinho muito grande por vocês duas. Primeiro, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, viu? Vocês vão se apresentar, eu vou deixar vocês falar, mas antes, só um aviso aí pra galera aí de casa. Se você tem curiosidade de entender como é que é o Lista Vez, o que é, como é que funciona, acessa aqui listavez.com, tá? A gente vai estar disponível lá, o Raimundo, que é o nosso head de sucesso do cliente, vai estar disponível para te atender 24 horas por dia. O nosso time vai estar pronto para te atender, beleza? Para te ajudar a vender mais, ok? Então, bora lá? Bom, Cláudia e a Delvânia, as duas são sócias proprietárias da Oliver Calçados, aqui em Itabaianinha. Eu posso falar que, primeiramente, a gente se conheceu como concorrentes. Hoje eu me considero parceiro de vocês. Com certeza. Pode ser assim? Com certeza. Que bom. Então, se apresentem as sócias proprietárias da Oliver Calçados aqui em Itabaianinha. Vamos conversar um pouco sobre loja, pode ser? Comece por você, Cláudia. Fique à vontade de conversar com o pessoal. Eu sou Cláudia, sou sócia, proprietária da Oliver. Sou mãe, casada, tenho 3 filhos, 3 bênçãos, na minha vida. Isso. E assim, tenho que me desdobrar muito para ser mãe, para ser empresária, para ser esposa, para ser muitas coisas. Sim. Mas estou dando conta. É isso aí. Vai lá, Delvânia. Então, meu nome é Adelvânia, sou sócia proprietária da Oliver, junto com Cláudia. Estamos aí no varejo com a Oliver há 16 anos, quer dizer, vai fazer 16 anos em fevereiro, que a gente tem a Oliver aqui em Itabaianinha. Sou mãe também de 2 meninas lindas, 2 princesas, sou casada. E como Cláudia falou, estamos aí, nos desdobrando para vencer essa maratona, mas já estamos aí. A gente vai falar aqui muito sobre essa história de vocês duas. A gente vai falar sobre o varejo, o cenário da moda, das lojas de roupa e calçados aqui no interior de Sergipe. Então a gente vai com muito carinho tratar desse assunto que eu acho que é um pouco esquecido no Brasil, sabe? E mais uma vez, nós somos mais de 50% do PIB do Brasil. São os micro e pequenos empresários que carregam esse país, Então, é gente como nós mesmo aqui, que carrega mais da metade do Brasil nas costas, e a gente tem que incentivar. Vamos falar um pouco das nossas dores e soluções também para a galera aí de casa aí, poder praticar a melhor forma, a melhor gestão possível nas lojas deles. Beleza? Beleza. Bora? Vamos lá. Então vamos lá, vamos começar do início. O que você fazia antes, há 16 anos atrás, antes da Oliver existir? O que vocês duas faziam? Como é que é? Tem muito tempo aí para ouvir essa história. Tem que sobra, vai. Então eu vou começar aqui. Eu e Cláudia, nós somos primas, carnal, primas irmãs. Eu costumo sempre dizer isso a todo mundo. As pessoas acham que nós duas somos irmãs pelo convívio de pai e mãe, mas não somos de pai e mãe, somos primas, mas é prima e irmã. Nós estamos juntas trabalhando desde a nossa juventude, na adolescência, que foi de 12 anos que a gente começou a trabalhar juntas. Nós começamos vendendo Cláudia, que o pai dela tinha uma horta no fundo do quintal do nosso avô, e aí a gente ajudava eles lá na horta, e também a gente ajudava a vender as verduras, que era coentro, alface, couve. Então, desde pequenininha você já trabalhava juntas? Desde pequena a gente trabalha juntas. Na verdade, desde pequena que a gente já queria empreender. Acho que já veio, sabe? Porque assim, é meio conturbado assim, um relacionamento de sócio, parente, tem alguma dificuldade ou não? Da pessoa tranquila? A nossa sociedade é igual o casamento nosso também, Ela com o esposo dela e eu também, quando pensar. Porque diz que sociedade e casamento são 2 coisas difíceis. Mas eu acho que depende muito da pessoa, Então, eu e meu esposo, graças a Deus, somos bem casados. E a minha sociedade também, quando eu venho desde cedo, também, que é uma sociedade saudável. Vocês já eram sócios de uma banca de... Na verdade, ela não vendia verdura. Eu vendia verdura e ela vendia roupa da minha mãe,
Então a gente viajava daqui para Indiaroba, que é outra cidade aqui próximo. Eu ia com o meu cesto de coentro do tamanho dessa mesa, né? E eu tinha que vender todos que meu pai queria que eu vendesse todos. E Coentro tudo. era só coentro. eu tinha plena convicção que eu conseguia vender. E eu vendia. Eu sou boa de vender. Eu vendia até bilhete vencido. Quanto mais... Claro. Bilhete vencido? Porque assim, às vezes vencia, passava a data, aí eles carimbavam para não perder o papel. Sim, sim. Aí ele dizia, não, Cláudio, vamos carimbar que vale para tal data. Sim. Então, como eram pessoas de confiança, e eu também sou uma pessoa de confiança, que conseguia a confiança das pessoas, Sim, sim. porque quando a gente anda certo, anda correto, você consegue o espaço, você consegue, né, dominar esse espaço aí com a credibilidade que você ganha. Então, eu digo às meninas hoje na loja, que eu digo assim, olha, vocês têm que vender, porque eu vendi até bilhete vencido. Então, assim, a confiança, e eu trago para aqui, para a loja, para o varejo, que a gente tem que ter confiança do que a gente está vendendo, a gente tem que conhecer o produto que a gente está vendendo. Como eu vendi os bilhetes vencidos, é porque eu conhecia as pessoas que iam pagar se desse o prêmio. Então, elas têm que saber o que ela está vendendo, para que ela passe a confiança para o cliente dela voltar a comprar com ela. Então, eu dominava, eu vendia no povoado do Ilha, quem dominava era eu. Olha. Todos os domingos. E aí a Dalvina vendia, nessa época, no comecinho, ela vendia as roupas. E depois a gente, quando terminava, às vezes ela não vendia, porque roupa era mais difícil. Na banca, na feira, era mais difícil. Sim. Eu vendia tudo e eu ia pra lá e disse, Dalvina, você não vendeu não? E ela disse, não. Então, minha irmã, vamos desarmar essa barraca e vamos brincar. Então, assim, também o nosso trabalho foi sempre, assim, um trabalho não pesado. Porque quando você faz o que você gosta, não é pesado. Você está trabalhando e você está se satisfazendo, se divertindo. E a gente aproveitava esse tempo para brincar também, então não era só trabalho. Aí diz assim, você começou desde 11 anos, certo? Você não questiona seu pai porque você começou... Não, agradeço ao meu pai, porque ele me colocou, me ensinou e hoje eu sou quem eu sou. Que bom. Né? Porque eu comecei cedo. Vou deixar ela falar um pouco, porque eu falo muito. Não, mas aí, vamos lá, só voltando ao assunto de vocês, parentes. Essa questão da empresa, a empresa familiar é uma bandeira que eu levanto bastante. E a gente está vivendo um momento que é muito importante resgatar a família e envolver a família, inclusive no próprio negócio. Vocês já são primas, eu sou parentes, né? E acaba que a família também ajuda, colabora. Primeiro que a gente trabalha pela família, né? Para entregar benefícios para nossos filhos, né? Nossos maridos, esposas e por aí vai. Para a empresa familiar, eu acho que por um certo tempo foi condenada. Que não dá certo trabalhar com meu pai, não dá certo trabalhar com minha mãe, com minha prima. Agora não, agora a gente está resgatando esses momentos de valores familiares, né? Quando existe o respeito, né? Porque assim a gente tem que se respeitar. Uma respeitar a opinião da outra. Quando existe isso, não tem por que não dar certo. Respeitar o espaço, na verdade, né? Eu sempre costumo dizer assim, se Cláudia tomou essa decisão aí, é porque tá certo. Eu vou concordar aqui com ela. Se eu não tiver, por exemplo, ela tomou uma decisão sem eu estar presente, eu vou lá e vou apoiar a decisão dela. A gente não interfere na decisão uma da outra. Na maioria das vezes é decidido tudo junto, nós duas juntas, em qualquer coisa, nas compras e nas duas juntas, tudo a gente decide juntas. Então, assim, é o respeito que a gente tem realmente uma pela outra. A gente sabe conhecer, saber o espaço, sem contar também que a gente, assim, tem um carinho muito grande uma com a outra também, que isso é desde nossa infância, graças a Deus. Então, assim, isso nunca atrapalhou, nunca foi um empecilho, ao contrário, isso nos ajudou muito. E, assim, era um sonho nosso, da nossa adolescência, ter uma loja de calçados, por incrível que pareça. A gente, quando tinha uns 13 anos, a gente já olhava um ponto aqui na cidade. Como é que foi isso? Já vou aproveitar esse gancho. Vendia os bilhetes, mas a gente tinha esse sonho. Porque assim, como o Cláudia falou, ela vendia o alface, essas coisas. Eu ajudava, depois eu passava a ajudava meu avô, o pai dela. E aí depois a gente entrou com os bilhetes. A gente era vendedora de loteria federal. A gente vendia para um dia para rapaz aqui. E aí depois a gente colocou a nossa própria rifa, porque a gente vendia muito bilhete. A gente saía daqui para a ilha, para Umbaúba, Cristinápolis. E aqui na cidade a gente vendia nas cerâmicas. O nosso público era 99% homem, mas a gente assim tinha um respeito. Como é que era essa coisa de... Então,
E vocês vão bater perna aí no centro aí da cidade, aí, vender bilhete, isso, de homem comprando, é o desafio. Nas cerâmicas mesmo, a gente é completamente. A gente conseguiu o respeito. Primeiro de tudo é isso aí. A gente tinha o pai dela tinha uma moto 82 na época, e a gente aprendeu a andar de moto. Tem um tio da gente que ensinou nós duas a andar de moto, e a gente começou a pilotar na moto para poder ir vender os boletos nessas cerâmicas. Sim. E aí, depois, a gente já tinha o pensamento, era vendendo os boletos, tinha o pensamento de empreender na frente, de colocar uma loja de calçados. A gente viu a necessidade que a cidade tinha de uma loja de calçados, que a gente achava que as lojas que tinham aqui na época eram poucas, precisava de mais uma. Só que aí a gente não tinha recurso na época, né? A gente era criança, 13, 14 anos. E aí a gente começou a pesquisar nas caixas de sapato. Vamos olhar as caixas de sapato, como é que a gente faz para concorrer a isso. Como fazer e tal. Só que aí essa ideia, naquela época, não teve como ir para frente, porque a gente não tinha como. Mas ela não morreu. Ela ficou viva. E aí, então, foi quando... E vocês duas juntas? Nós duas juntas, sempre juntas. Sempre juntas. Sempre juntas. Todo lugar que eu ia era com ela e ela comigo. Primeiro a gente era sócia de um rapaz na rifa. Mas como a gente viu que a quantidade que a gente vendia era muito grande e dava para nós duas colocar uma pra gente, aí a gente desfez a sociedade com ele e passamos a fazer sócio. Já voo solo, Soranas das Rivas aí. Isso. Ficamos só nós. Isso, essa arte de vender, né, de já vender rifa, já começa aí, né, essa habilidade técnica para vender algo, né? Sim, sim. Já começou por aí, né? Isso já começou desde os coentros, né, que eu tenho que vender isso aí. Isso aí. Eu tinha que vender tudo, não podia pegar R$1, que eu tenho que levar o dinheiro certo. Né? É mesmo? Certinho. Mas aí... Beleza, e aí vamos lá, aí vocês ganham o sonho não morreu, e aí? O sonho não morreu, a gente continuou vendendo bilhete, junta por muitos anos, até os meus 18 anos, eu deixei de vender bilhete, que eu me casei, o meu esposo não queria que eu continuasse com a venda de bilhete, porque era muito homem que vendia também, mas assim, a gente tinha um respeito muito grande, as pessoas respeitavam a gente, como o Cláudio disse, eles conheciam o nosso trabalho, conheciam as pessoas que a gente era, e nunca teve problema em relação a isso. Mas aí teve o meu momento de dizer assim, eu vou parar, né? E aí eu parei de trabalhar com bilhete, Cláudia deu continuidade às vendas, ela continuou vendendo, em casa nova, com 18 anos, mas foi uma bênção de Deus, agradeço a Deus todo dia, pela minha família, né? E eu fiquei sem trabalhar por um período de 6 meses. E eu fui chamada para trabalhar na Itacel, e hoje é a Job. Nesse período, a Cláudia... Ainda continuei nos doleiros. Perdi a sócia, né? Casou, mas assim, como a gente tem um grande carinho e a gente quer o bem, então se o esposo dela não deixava, eu disse, agora eu vou continuar só. Aí continuei, né, a minha caminhada só. Aí eu tinha uma cunhada, eu disse, vou trazer ela para viajar comigo, que a gente vendia em Umbaúba, em Cristinápolis, na ilha e aqui em Itabaiani. Sim. Então, na cidade... A região sul Sergipana todinha. A gente, aqui na cidade, eu vendia só, mas para viajar é bom você estar com uma pessoa. Aí coloquei essa cunhada, ela ficou comigo, e aí eu continuei, até também quando eu me casei. Mas aí eu passei ainda uns 4 anos, deixa eu ver. Eu tenho 9, eu passei uns 4 anos ainda só. Aí eu me casei, mas ainda eu me casei, só que meu esposo, ele é do ramo de jogo. Então, o meu esposo não teve esse problema de querer me tirar. Então, como ele é do ramo, eu estava no mesmo ramo que ele, eu continuei. Aí depois foi que quando eu trabalhei também em outro local, e aí ficou muita coisa, ficou pesado. Aí eu saí dos bilhetes e continuei trabalhando, que eu também fiz, me formei em matemática, e ensinava e trabalhava, e aí ficou pesado. Aí eu saí do emprego e aí eu fui na casa dela, e disse assim, eu acho que já estava com saudade da sociedade, de retomar a sociedade. Aí começa, o sonho da loja começa a aparecer. É o sonho da loja, isso, caso. Eu trabalhei nesse tempo que Cláudia foi professora, trabalhou em outro local, eu ainda continuei trabalhando na Itacel. Trabalhei 6 anos e meio lá. Eu fui vendedora da Itacel, vendedora de imóveis, fui promovida para gerente, aí gerenciei a Itacel até durante esses 6 anos, um período de uns 4 anos e meio, acredito. E eu saí de lá quando eu já tinha colocado a aula junto com Cláudia, que é essa parte que ela vai contar aí agora. Que aí eu fui na casa dela, sentamos, eu disse, aí lembra do nosso sonho de colocar uma loja de calçados, eu acho que chegou a hora.
vamos colocar, você tem o dinheiro aí? Ela disse, eu tenho um pouco que eu junto. Eu disse, então eu também tenho outro ponto aqui. Vamos juntar a mesma parte, o mesmo valor e vamos colocar o nosso sonho para frente. Beleza. Quando você falou, vamos botar o sonho para frente, qual foi o maior desafio para dar esse start que vocês tiveram? Para iniciar. Qual foi o maior desafio? Foi ponto? Foi formação de time? Foi estoque? Foi o quê? Não, os produtos, as contas. Só que assim, a gente nós não somos pessoas de enxergar muito desafio, dificuldade, sabe? Nós somos, eu acho que para empreender você tem que ter fé. A gente tem muita fé. Vocês olham sempre as coisas de copo cheio. Não olha sempre positivo. Ah, então estamos igual, então estamos no mesmo time, então. Então, assim, Tamo no mesmo tem time. fé e a gente já acredita, porque a fé é o firme fundamento das coisas. Se você ainda não vê, mas você crê que vai acontecer. Então, eu queria que ia acontecer, então a gente não tinha dificultado. Sim. A gente comprou os calçados para iniciar, porque a gente sabia que a gente tinha que ter uma quantidade grande para iniciar. Sim. E para fazer pedido, demora muito. É os pingos que vai chegando. Tô falando 16 anos, na época, há 15 anos atrás, as coleções de calçados eram de 6 em 6 meses. Demora demais para chegar. Pingo, né? Fast fashion hoje está em prática, principalmente agora depois da pandemia, mas há 15 anos atrás você pedia calçados, você pedia na fábrica para chegar daqui 6 meses. Hoje Como é que se a gente for para a Feira de Salvador, tem fábricas que a gente pede lá em Salvador, e se a gente demorar muito na viagem, for passear um pouquinho, a mercadoria chega primeiro do que a gente. O Rodrigo da Beira Rio esteve aqui, ele falou sobre isso. Ele falou, o desafio hoje é logístico. Se bobear, a gente quer entregar full time. É desse jeito, mas naquela época era mais difícil. Mas só que a gente criava estratégia, né? Nós somos muito estrategistas. E o que foi que a gente fez? Quando o Cláudia sugeriu que a gente abrisse a loja, iniciasse com a loja de calçados, a gente foi pensar no ponto, fomos pensar no nome da loja, fomos pensar nessas questões burocráticas, e agora, aí, depois de tudo isso montado, a gente foi pensar como a gente ia comprar a mercadoria para vender. Por quê? Porque a gente estava com o ponto alugado e a gente não podia passar muito tempo para aquele ponto sem ganhar até a renda para pagar. Você que foi professora, né? Você ela também é, mas ela não gostou, não gostou. Pararam? Continuou dando aula? Não, se eu conseguisse aqui, assim, à noite, eu ainda arriscava. É mesmo? Ainda gosta ainda também Eu gosto. de lecionar? Olha, é bacana. Eu não gosto de lecionar. Ela foi 15 dias no lugar, disse, não quero não. Eu, pelo amor de Deus, volto pro céu. Eu disse, eu não gostei dessa parte não. Minha vida é só empreender mesmo. Professora não dá pra mim. Tá. Mas aí, vamos lá, vamos voltar que você estava falando. Estavam aprendendo ali, tateando, entendendo como é que funciona. Vamos decidir, montamos, abrindo, alugaram o primeiro ponto. Foi aonde? O ponto foi rapidinho, aquela esquina ali onde é hoje a Casa do Bolo. O ponto parece que já estava esperando a gente, sabe? A gente só deu uma volta, que a gente saiu da casa dela por aqui, a gente virou ali, o ponto é esse. E é? Foi. E o ponto estava reformando, eles estavam terminando de reformar as dunas, e estava todo prontinho, pintadinho, só esperando alguém para alugar. Aí a gente só oculta aquele destino. Aí, como nos atrair à procura das pessoas, conseguimos alugar, foi muito rápido. Aí agora a luta era pela mercadoria, porque o ponto já estava. E o aluguel você paga hoje, você já está devendo amanhã. Uhum. Aí, então a gente agora foi correr atrás da mercadoria. E como é que foi essa expertise, né? Vamos lá. Para adquirir essa expertise, para comprar mercadoria. Vocês compravam mercadoria próxima aqui de onde vocês estavam, viajavam, como é que era? Como é que funcionava? A gente comprou em Itabaiana. Porque lá, o comércio de Itabaiana, ele também tem a parte do varejo e tem o atacado. Então a gente andava por lá, a gente sabia, conhecia. Então a gente foi para lá e compramos 3 fares de um modelo, 3 de outro. Não compramos grado como a gente compra hoje. Então a gente comprou assim, porque também o dinheiro era pouco, então não dava para comprar muito, né? E a gente mesclou e a gente fez um mix bom de calçados. A primeira compra foi bem assertiva? Foi bem assertiva. Foi bem perto de carnaval, então a gente já sabia o que vendia. Então, uma dica boa aqui já. O Júlio, meu sócio, falou aqui, um outro momento, as estratégias de abertura. Quando devo inaugurar uma loja, uma nova operação? De que varejo tem aqueles pontos importantes, né? Próximo do Carnaval, próximo do São João, próximo do Natal. Você já começa no negócio quente, né? Então você já sente a quentura ali, você
não desanima, né? Você não tem que esperar acontecer, não. Já é um momento que vai acontecer. Então, você tem que estar preparado, tá? Foi o momento certo pra gente. Sim. Então, compramos o produto que era adequado para aquela época. Aí vendemos muito mesmo, graças a Deus, deu muito certo. Então, você cria ali a confirmação do que você fez, você está no caminho certo. Então, agora vamos atrás de mais mercados. E aí vem os outros desafios. É só esse você não vai sempre lá, né? Quais foram os outros? Por quê? Porque assim, a gente viu, foi bom a gente ter iniciado a compra lá, porém a gente não teria o mesmo lucro numa compra feita diretamente da fábrica, porque nós compramos lá com um preço já tipo maior, que ele também está ganhando. Então a gente teria que comprar das fábricas, diretamente da fábrica, para poder a gente ter um lucro maior, uma lucratividade maior. E aí nós fomos em busca das fábricas. Nós abrimos a loja em fevereiro, 20 de fevereiro, e em junho tinha a feira de calçados a Francal, no AMB, na época era no AMB, e como é que vocês ficaram sabendo sobre essa feira? a gente foi Foi pesquisando, né? Ou não é? e também tem um representante que a gente começou, como a gente já tinha comprado lá em Itabaiana, aí a gente pega nas caixas e pesquisou os representantes, a gente conseguiu ter a representante da Beira Rio, o representante da Kid, e aí eles passam informação. Já foi passando a informação de outros. Então, esse network é fundamental também no início. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a dica que vocês duas dão para quem quer começar hoje? Então, quem quer começar hoje, abrir uma loja nesse exato momento, qual é a dica principal que vocês dão? Uma dica, cada uma dá uma dica. A dica principal para quem vai começar hoje é você confiar no que você quer. Né? Primeiro tem que fazer a análise, assim como a gente fez, né, do que está precisando, porque assim, tem pessoas hoje que só quer colocar o que já está dando certo, e às vezes se está dando certo para um, não é exatamente o seu perfil, não vai dizer que vai dar certo para você, porque você tem que se encaixar, você tem que gostar. Então a dica principal é você descobrir o que é que você se encaixa, e se na cidade realmente está precisando, e você ter confiança que dá certo. Em cima de tudo isso que a Cláudia falou, eu acho que também tem que ter muita coragem, determinação, força e ser persistente. Não desistir, saber o que você quer e não desistir dos seus sonhos. Eu acho que, juntando com tudo que ela falou, mas isso aí. Show. Isso aí. Acho que resumiu uma boa dica aí. Gostei. Mas vamos lá. Vamos dar sequência na história, na jornada aqui. Então vocês abriram próximo do carnaval, fizeram uma boa compra, ampliaram o network, representante da Beira Rio para representante da Kid. E aí começou a crescer. E aí já logo eu lembro que vocês, eu não vou dar aqui spoiler, que eu lembro que vocês já me contaram. Logo já saímos, já pegamos outro ponto. Como é que foi? Não, então aí teve alguns anos depois, foi que a gente, voltando cá, vou voltar cá. Então, na dificuldade que a gente teve, foi na hora da compra direto com os fornecedores. Porque a nossa empresa só tinha 3 meses de abertura. A gente não tinha capital de giro suficiente para comprar grade completa de vários modelos. E é um gargalo hoje, vamos lá, capital de giro até hoje é um gargalo para o empresário. Qualquer empresário, qualquer nível de tamanho, seja o pequeno, micro, seja o gigantesco, capital de giro é o gargalo. E vocês aprenderam a dominar ali o giro de estoque e giro de caixa, fruto de caixa. Então, aí a gente não tinha capital de giro suficiente para comprar vários modelos, sendo que todos em grade, porque fábrica só vende grade. E aí o que a gente fez? Fomos dando prioridade a algumas marcas que a gente achava mais importante, comprou com o dinheirinho que a gente tinha, e fomos tentar outras marcas para comprar no prazo. Mas levamos muita porra na cara. Só para as pessoas saberem que não é tudo fácil, não. Mas o importante é você não desistir. A gente sabia dentro da gente que a gente ia encontrar. Não imaginava que ia ser tanto, mas a gente sabia que ia encontrar dificuldade. Então a gente levou. A gente entrava naqueles stands lá, Sim. entusiasmada, que a gente ia comprar ali um montão, porque a gente conhece nós, que nós somos corretas, que nós somos direitas, mas as pessoas ali nunca viram a gente na vida. Sim. Não sabe de nada da nossa história. Aproveitando também o gancho de Cláudia falando aí sobre honestidade, é uma coisa que eu sempre friso isso nas pessoas. Eu digo, gente, uma das coisas, uma das prioridades de um ser humano
é honestidade. O ser humano que tiver honestidade, que ele tiver vontade de crescer, é muito mais fácil. Porque com honestidade você chega, onde você menos espera, você tá lá. E aí esse relacionamento comercial com os fornecedores, no início que foi difícil, o primeiro que dava oportunidade... A gente tinha que agarrar. A gente agarrava e ficava feliz da vida. Quanto mais a gente recebia a porta na cara, tinha hora que dava uma tristeza, mas a outra fazia, vamos dizendo, mas não, a gente consegue. E aí, assim, tudo com Deus na frente, sem Deus nada disso teria acontecido, a gente não estaria aqui, a gente não teria hoje a Oliver que a gente tem, né? Então, assim, sempre foi muito com Deus. E assim, Deus, ele nos abençoado. Deixa, você falou não teríamos a Oliver. Nessa história toda ainda não perguntei o porquê do nome Oliver. O porquê do nome Oliver é que o nosso sobrenome é Oliveira, tanto meu quanto dela, né? Porque assim, costuma colocar muito nome de filho, né? Ela não tinha filho, só eu tinha, então eu ia ser injusta com ela. E o que a gente assim, prisa muito, nós gostamos de ser justas, corretas, né? Eu disse, não vou ser justa porque vou botar só o nome da minha filha, daqui a pouco vai que ela tem um, como é que nós vamos fazer? Aí ela pensou, disse, vamos Oliveira, que é do Dó de Deus, vamos ver o que é que significa Oliveira no francês. Aí é Oliver. Então, é mais fácil chamar Oliver do que Oliveira, é mais bonito, é mais chique. Aí vocês tornaram mais afrancesado. Mon amour, né? O nome. Beleza. Verdade que surgiu o nome Oliver. Então, o Oliver foi do nosso sobrenome, né? Sim. E eu tava em que lugar? Aí você tava falando da dificuldade com os fornecedores, aí vocês, os poucos que deram abertura. E tinha que agarrar as oportunidades. E aí que a gente começou a pagar certinho, começou a ter um bom relacionamento com as empresas, e aí foram aparecendo as pessoas, foram vindo os representantes, né? De acordo com com o nosso trabalho, foi que foram vindo se abrindo as portas, na verdade. E aí a gente ficou, no primeiro ponto que a gente ficou, acho que uns 5 anos, não foi, Colento? Por aí. A gente abriu uma filial em Umbaúba nesse período aí, porque eu acho que até dou risada com Cláudia, vou contar isso aqui a vocês, que nós duas somos tão assim, nessa época que a gente abriu a loja em Umbaúba, nós compramos tanta mercadoria, que no nosso depósito não cabia, que era pequenininho, a loja não dava conta, como nós somos revolucionários, pensar o que fazer, eu disse, já sei, vamos abrir a loja em Umbaúba. Aí você pegou aquele excesso de estoque e levou para na mercadoria, assim, vamos abrir a loja em outra cidade, e então abrimos a loja em Umbaúba. Já para se livrar um pouco da mercadoria, porque não cabia, né? Não tinha mais, o estoque não tinha mais, o estoque era pequenininho. E até hoje, mais uma vez, é outro desafio do varejista, né? Do lojista, principalmente quem mexe com moda. É você dosar crescimento com capacidade de exposição para você expor mercadoria e capacidade de estocagem para você estocar a tua mercadoria que você compra, né? E assim, a gente inexperiente também, né? Fomos aprendendo no decorrer do tempo. E aí a gente então foi uma válvula de escape aí pra gente. Abrimos a loja em Umbaúba, ficamos lá por alguns anos. Eu não sei exatamente quantos anos passamos lá, mas foi bom. Porém, a gente achou, na época a gente teve uma ideia de abrir uma loja de infantil. Só que a gente não queria dar continuidade com a loja de lá, a gente preferiu abrir uma loja infantil aqui na cidade. Alugamos outro ponto aqui na esquina, inclusive aqui perto. Eu lembro quando e só para situar o pessoal de casa, nós estamos aqui no fundo das lojas Hermes, em Itabaianinha, né? Aqui na região, aqui é ambiente de vendas já da loja. E logo à frente era onde a loja que você está citando aqui, bem à frente aqui, é a loja onde você está, a loja infantil, né? Isso, então a gente vendeu a loja de Umbaúba depois de alguns anos e abrimos um ponto de loja infantil, calçados de criança. Deixa eu já aproveitar que você está falando aqui já, vocês abriram um novo mix, um novo nicho. Era uma loja feminina, foco feminino, tinha produto masculino já na época também? Não, o foco era só feminino. Isso. Né?
Então, do feminino, vocês já ampliaram o mix para uma segunda loja de infantil. E era só calçados. E era só calçados. É. Não tinha confecção. Tinha um pouquinho só, mas no forte mesmo era calçados. E forte mesmo era calçado. Quando a gente mudou pra cá, no Peitosa, no caso, a Olive é adulto, que a gente tinha só de calçados. Depois apareceu um ponto maior e nós mudamos. E é onde que eu quero chegar, só para vocês entenderem. Vocês já estavam começando a entender, vocês já dominavam mais nesse meio tempo, tinha quantos anos? 5, 6 anos de loja de feminino. Então vocês já dominavam mais a compra, o estoque feminino, de calçado feminino. Aí agora vocês começaram a se aventurar na compra De confecção. de confecção e infantil. E infantil. Infantil. Aí eu já vou entrar já vou puxar a sardinha para mim aqui, tá? O quanto que na época vocês não tinham, era tudo no papel, não tinha um sisteminha. E Como um é que- sistema, Como é que era a dor de cabeça para formatar estoque? Era no papel. tudo no papel. É terrível. Depois você quer comprar um sistema, não foi? Tempo, foi. É? E vinha um tempo. E me fala para mim assim, qual a dificuldade que vocês têm hoje para formatar uma compra, para formatar um estoque com a dificuldade que vocês tinham antigamente? Vocês estão sentindo que estão ganhando mais dinheiro, estão performando melhor as realizações? Sim, porque assim, hoje a gente consegue puxar no sistema o produto que girou, né, quanto tempo tem o produto. E a gente consegue fazer a compra mais assertiva, em cima do que a gente está vendendo mais. Né? Tudo isso, o sistema, ele ajuda muito. E para você ir no estoque e contar tudo, quanto tempo você vai perder, o representante chega na sua loja, hoje, ele chega aqui, né, para ir comprar, você puxa ali, tem empresas, né, que já faz até o próprio representante, ele já olha o estoque dele, ele já vê o estoque dele, né? A gente ainda consegue hoje controlar, porque é só uma loja só, né? Então a gente olha, puxa lá a referência, diz, essa aqui zerou, essa zerou. Mas antes a gente tem que ir para o fundo do estoque para contar marca por marca. Então, nenhum representante ia querer esperar, porque ia demorar muito para a gente fazer esse trabalho, e a gente ia perder tempo. Uhum. Então, hoje é muito mais fácil comprar. Hoje vocês têm tempo para família, Tem. tempo para os filhos, Tem. esposo. Então isso ajuda, né? Otimiza tempo, né? A tecnologia, acho que, resumindo, a tecnologia pro varejo é isso. As pessoas, mais uma vez, eu vejo muita gente falar assim, eu nasci assim, eu fui assim, aquela coisa, aquela síndrome da Gabriela, né? Vou mover assim. Vou crescer assim. Mas eu vejo que a tecnologia, quem tá se abrindo a tecnologia, tá tendo tempo, inclusive, para viver melhor, né? É. Hoje a gente tem um tempo de qualidade bem melhor. Né? É. Porque antes a empresa, eles suga muito do dono Sim. ali, porque tudo depende dele, a compra depende dele, o estoque depende dele. Então você fica ali preso, conta, estoque, compra, tudo para você resolver. Sim, sim. Né? E são coisas assim que não dá para você, por exemplo, tem coisas que não dá para outra pessoa fazer por você. Sim, sim. E aí a gente vai continuar ainda a história do infantil, mas já falando continuando o assunto de tecnologia. E aí, como eu disse no início do podcast, vocês foram as primeiras clientes do Lista Vez. A primeira a pagar o boletim. Tem que ter mais desconto. E aí, gestão de estoque, vocês falaram aqui agora, vocês contrataram um sisteminha. E depois teve o Lista Vez também. Depois, logo em seguida, a gente implementou o Lista Vez lá. O que vocês estão enxergando? O que vocês conseguiram enxergar com o Lista Vez lá na loja de vocês? O que melhorou do time? Um abraço para a Natália, mandar um abraço para a Natália, que é gerente delas aqui também. A gente tem contato bastante com a Natália, né, que é a pessoa que mais manuseia os Lista Vez, né, lá na Oliver. Mas e aí, fala para que vocês sentiram, vocês como proprietárias e investidoras de uma loja de roupa e calçados, de moda, o que vocês sentiram que o Lista Vez agregou para vocês? Na Polista Vez, ele, assim, foi ótimo, sabe, pra gente. A gente tinha que anotar a vez no caderno, numa folha. Imagine. Aí ia dando aquele tracinho. Só que se perde, não tem como você controlar. Hoje, com o Lista Vez, assim, eu digo que toda empresa, né, ela deve contratar o Lista Vez, porque a organização
E às vezes você fica pensando assim, mais uma parcela. Mas se você fizer conta do tempo que um funcionário seu vai perder fazendo aquilo ali, você paga muito mais. Sim. Perde e deixa ele ganhar. E o controle de metas? E as meninas agora, toda vez que você vai calcular a meta, você joga a meta lá? E assim, quando chega o dia primeiro, elas já ficam, cadê a meta? Cadê a meta? Falou que a meta é no lixo a vez. E se acontecer, porque às vezes acontece do sistema dar uma paradinha, né? Algum probleminha que acontece que às vezes é normal, elas ficam agoniadas. Pra você ver a necessidade de ter o lixo a vez. Uhum. E já deu, Vani, cadê o lixo a vez? Bota pra funcionar e fala aí o que aconteceu e tal, porque não dá certo não, aqui ficar anotando aqui nesse caderno, vai contar a vez. E aí, assim, a gente viu o quanto foi importante o lixo a vez na onda. Evita a confusão, Sim. porque tinha muita briga. Porque você, às vezes, a pessoa que estava anotando ali, ela sai um pouco. Então, você sabe que em toda empresa tem aquelas pessoas que trapaceiam um pouco, né? Ali, não, eu peguei uma venda. Não quer passar a venda por cima do outro. Às vezes ele não conseguiu ali aproveitar a venda dele, aí ele não quer perder a vaga. Sim. Ele não vou ficar aqui ainda porque eu vou ver se eu consigo na outra. E com o lixo a vez, não. Se você está atendendo, você já tem que marcar que você está atendendo, automaticamente você sai dali do atendimento, você vai para lá que você já está atendendo. Não tem como você vir. Mas você falou aí, Adelvânia, isso virou cultural, então. Sim. As meninas precisam, elas, detalhe, não é detalhe legal. Todo dia de manhã, antes que você vender, você abrir um login e senha para ver quanto você precisa vender para atingir sua meta. Primeiro foi a instauração de cultura de meta, né? Sim. Eu lembro que vocês até me ligaram, como é que você calcula a sua meta, como é que você faz essa instauração de cultura de meta. Estamos aqui acertado entre nós que loja de roupa e calçado sem meta não é legal. Não. Não? Porque, assim, uma coisa que até a gente conversa muito, eu e Cláudia, é que em uma empresa, todo mundo tem que ganhar, né? Para ela ter um crescimento maior, muitas vezes a gente pode ter uma mentalidade de achar assim, não, eu vou pagar ali só um salário e cada um tem que fazer sua parte. O vendedor ganhar as bonificações dele por metas atingidas é importantíssimo. Muito importante. Isso faz com que ele tenha mais vontade de vender, porque assim, quanto mais encher o bolso, melhor, né? Quem é que não quer ganhar dinheiro? E aí, assim, gente, é muito importante isso. A gente viu o quanto a Oliver cresceu e está crescendo depois que a gente implantou esse sistema de pagar meta, que veio o lixo a vez, para também contribuir. A organização. Porque o lixo a vez ele veio para organizar. Né? E assim, eu acho interessante também que elas ficam olhando ali as 3 que estão no ranking. O lixo da vez, ele dá. Então ele dá isso. Se você não tiver o sistema, o lixo da vez, para você não consegue fazer a conta toda. Aumenta aquele nível de competitividade entre elas. Sim, então elas tem uma mesmo lá que ela fica quando ela tá a segunda, ela quer estar lá na primeira. Então você vê que elas vão ali querendo, dando o melhor delas para elas ficar naquele rankzinho ali. Sim. Então, só não quer perder a primeira. Eu digo que o lixo talvez resolveu um monte de problema. Eu fico feliz, eu fico feliz que vocês acreditaram no lixo vez. Eu sou muito grato mesmo a vocês duas. Nós somos também parceiros de CDL, né, aqui de Itabaianinha. Vocês compõem a chapa também da diretoria, sou eu como presidente da CDL aqui de Itabaianinha. Sou muito grato a vocês duas. Mais uma vez eu falo assim, e falo para todo mundo que está assistindo a gente, onde você estiver, seja parceiro do comerciante que está do seu lado. A gente carrega metade do PIB do Brasil, a gente carrega. A gente não tem força no Congresso, não tem força política, não tem força econômica maior, porque falta a gente se unir. Falta a gente se unir para falar isso, para falar novidade. Comigo foi bom, testa lá com você, comigo foi assim, como é que foi assado, Neto? Como é que você paga assim? Como é que você tá fazendo esse processo novo na tua empresa? A gente fica receoso. Não, eu não vou falar pro meu concorrente que ele vai tirar proveito de mim, que não sei. Gente, não estamos tratando isso mais. Hoje, a minha opinião no Brasil e no mundo, venda é ego. Você quer crescer suas vendas? É ego. Agora, o que é legal, e aí sim eu concordo, é uma coisa que só você precisa saber, mais ninguém, é resultado final. É lucro. Sim. Agora, processos, estratégias, de como melhorar tua venda,
Cara, isso é algo que se deve compartilhar. Que necessariamente o concorrente, não é a pessoa que quer ser o concorrente que vende o mesmo calçado, às vezes a forma de vender esse calçado já modifica totalmente o público. Sim, sim. Mais uma vez, ó, o nosso foco aqui é crediário, né? Vocês até falam, não, Neto, o meu foco aqui é mais marca premium, né? Eu preciso vender as marcas melhores para a mulherada. Vendemos calçados? Vendemos, mas são concorrentes? Não. Isso. A forma de vender muda totalmente até o É preço, diferente, é verdade. né? Então, incentiva o pessoal de casa aí para continuar a gente dialogar, né? Entrar mais na CDL, fazer parte de instituições associativas como agora, recentemente, a gente teve lá na CDL, na convenção, o tema foi nem foi tema, mas foi mais uma vitória dos comerciantes brasileiros, do varejo brasileiro, em cima da concorrência da China. A Shein vem para... Se a China tiver a mesma carga tributária aqui dentro do Brasil, ótimo. Mas o problema é que não estava tendo. A gente estava vendo de jeans, de roupa, para a Shein, né? Nós lojistas aqui. Sim. Né? Então agora instituições associativas levantaram essa bandeira e conseguimos mudar. Deu certo, né? Então isso é que é bom. A gente está aqui batalhando pelo varejo, mas estamos correndo atrás. Mas assim, você tem que ter essa parceria entre lojistas. Não pode um ficar distante do outro, achar que é concorrente, não vou me aproximar, né? É, né? Bom, até porque cada um faz seu trabalho, tem uma forma, tem o seu diferencial, tem um diferencial. Eu não olho assim como concorrência, como você está falando dessa forma. Mas assim, seria bom que as pessoas abrissem a mente em relação a isso, né, Neto? Para que o comércio seja um comércio, como você sempre fala, fortalecer mais o comércio, a união dos empresários. E a gente junto faz com que tenha, eu falo isso na CDL, né? Tenha superávit financeiro da cidade. Que nosso concorrente não é entre nós. Nosso concorrente está lá em Tobias, está em Umbaúba, tá? Porque é muito fácil a pessoa sair daqui e comprar em outra cidade. Ou comprar no e-commerce. E uma coisa assim que está sendo muito visto em Itabaianinha, antigamente, na época que eu era criança, adolescente, e a maioria das população daqui, acho que 50% ia comprar em Tobias Barreto. Hoje não. Eu acho que mais do que isso até. Hoje a gente vê que as pessoas da cidade estão mais na cidade. Por quê? Porque veio a Minas, veio outras lojas aqui, e o comércio cresceu, e as pessoas veem que não tem necessidade dela sair da cidade para comprar em outro lugar. E ao contrário, a gente está trazendo pessoas das nossas cidades vizinhas para comprar aqui em Itabaianinha. Isso que é importante. Entendeu? Isso é importante, é o superávit financeiro da cidade. Vamos voltar à história abriu a loja de infantil, né? Ok, abriu a loja de infantil, agora como é que foi? Qual foi o próximo passo que vocês deram? Depois do infantil, ainda teve a masculina, não sei qual. E passamos um ano, acho que a infantil e a feminina. Depois a gente viu a necessidade de uma masculina. E eram todas lojas menores, né? Sim. Eram lojas menores. Hoje, e aí vamos lá. Beleza, aí abriu a masculina e vocês tiveram a decisão de unificar isso tudo. Aí depois ficamos com os 3 pontos, né? Que aí ficava rodando, né? Assim. Aí ficou. E também, assim, a gente viu que no nosso ponto de vista, que assim, por exemplo, se a pessoa já está aqui, estava na Oliver Kids, aí, eu queria uma roupa para mim, não, vai lá na Oliver, aí eu vou ali resolver outra coisa. Então, assim, se já tivesse lá o produto, ela podia comprar. Mas como ela ia ter que sair de uma loja para outra... Aí nós vamos entrar na questão de taxa de conversão. É um assunto, taxa de conversão. Será que o lojista de casa está nos assistindo? Ele domina, ele sabe quantas vendas que ele perdeu. Porque saber quanto você vendeu é fácil, vai no sistema. Sim. Mas quantas vendas você perdeu? Então quantas oportunidades você perdeu? A gente captou isso. Eu disse, rapaz, se esse produto tivesse aqui, a gente ia vender agora. E igual se a gente tivesse na de adulto porque a pessoa tem um filho, não vai lá na Kids que chegou novidade, não vai. Não são todas as pessoas que estão com esse tempo disponível. Hoje a gente vê que o dia a dia é corrido. Daí a gente foi questionando e resolvemos juntar. Agora, para juntar, a gente tem que ter um ponto grande. Né? Porque 3 lojas para juntar em um espaço só. E aí, o que aconteceu?
Aí veio a pandemia, a gente passou aquele sufoco ali, né, da pandemia, mas na pandemia a gente cresceu, Sim. a gente teve um crescimento. Qual foi o momento da virada de chave? Foi na pandemia? O que vocês... Eu acho que sim, foi assim, foi porque como as nossas lojas eram tudo pontos menores, não dava para colocar tudo em um só. Então a gente começou a pensar em um ponto, para a gente ter um ponto maior aqui na cidade. A gente não teve visão de um ponto aqui, que a gente até pensou em alugar, porém a gente viu que a localidade não era muito boa para a gente, e também a gente ia investir muito em um ponto que não era nosso. E esse não era o nosso pensamento. A gente preferia comprar e ter o ponto nosso investido, mesmo que fosse muito, mas sendo nosso. E aí foi quando surgiu o ponto que a gente hoje está, Oliver. Era uma casa, a gente comprou essa casa, vimos que ainda estava pequena, fizemos a planta, tinha um quintal lá no fundo de outro senhor, e aí a gente fez uma proposta para comprar esse quintal, ele aceitou a proposta, juntamos, e hoje a Oliver ela tem 300 metros quadrados de loja embaixo, mais alguns metros, mais quase 300 metros quadrados de depósito, e ainda tem uma parte superior que aí está um projeto nosso para o futuro, que a gente não sabe, mas aí talvez coisas novas para o futuro. Bacana. Então, a Oliver hoje ela tem construída mais de 800 metros quadrados. Nossa, um lojão. Arrisco dizer que nesse exato momento aqui é a maior loja de moda da cidade. SUS, né? E sim, acho que sim. Mas a necessidade da gente comprar esse ponto surgiu realmente na pandemia. Foi. Na pandemia, como a gente estava com 3 lojas e fechava tudo, aí a gente ficou com 3 lojas fechadas só vendendo online. Aí a gente hoje assim, a gente não gosta de pagar muito dinheiro assim, sem necessidade, sabe? Aí a gente tinha um ponto ali alugado, que era o da Formei, do masculino. Eu disse, meu Deus, nós estamos gastando esse dinheiro com a loja fechada, não. Vamos trazer o masculino para cá, botamos o masculino junto com o feminino cá, e desalugamos lá, então já rendeu esse dinheiro. Mais outra dica que vocês estão deixando. Em momentos de dificuldade, ajuste de despesas é Desnecessárias, você tem que saber, né? Além não, a gente fez a mudança rapidinho, em um dia a gente fez a mudança, bota pra cá, porque nós somos assim, sabe, decidida. Tocar, vamos. Mas é isso, essas decisões, quanto mais rápido, melhor é pro seu bolso. Deixa de perder dinheiro. Né? Eu não gosto de barriga, não gosto de perder dinheiro. Além do aluguel que a gente pagava, ainda tem um funcionário, né? Para despesa de funcionário, com energia. Então, são muitas despesas. E aí, a gente teve que cortar o mais rápido possível. Então, isso teve que acontecer, né? Porque Deus, ele vê tudo lá na frente, bem antes da gente, para que a gente ficasse sufocada dentro dessa loja, né? Sufocada com o masculino e o feminino, para a gente ter coragem de comprar o ponto. Sim. Porque se não tivesse acontecido, a gente ficava ali acomodada. Entendeu? Então, supomos. Escuta, nós estamos aqui no meio da loja aqui, e tem uma cliente, a senhora ela quer ser atendida, tem um produto aqui no fundo, pode vir cá pegar, pega o produto, o importante é a gente vender, a gente atender. A senhora quer vir aqui escolher? Quer vir aqui dar uma olhada? Vem cá, chega aqui, pode entrar aqui. Luciana. Pode atender. Luciano, fica à vontade. Hoje, do mesmo jeito. Fica à vontade aí, viu, Luciano? Pode escolher aí seu... Enquanto a Luciana escolhe, a gente vai dar sequência no nosso bate-papo, pode ser? Todo mundo aqui é lojista, né? Todo mundo tá acostumado a vender, pode ser? E eu quero que gosta. É isso que a gente quer, é isso que a gente gosta. Vamos lá. Mas a gente falando da trajetória, então, daquele momento da pandemia, vocês fecharam com uma decisão rápida. Sim. E aí a virada de chave do imóvel. Isso. Desse investimento. Ficamos apertados ali dentro, né? Depois. O masculino e o feminino. Então, naquela loja ali apertou. Então, quando você aperta, você tem que correr. Né? Agora é a hora da gente comprar o ponto. Qual que é o momento que vocês acham assim, que o lojista, quando começa a dar certo, começa a montar sua carteira de cliente e tudo mais, para ele dar esse próximo passo de expansão, seja um ponto maior, ou abertura de mais lojas, qual que é o momento chave que vocês acham que foi? Assim, a gente colocou... Para identificar também para quem está nos assistindo também. Acredito eu que tem muito lojista no Brasil com esse desafio, né? Eu não sei se agora é a hora de expandir, se agora é a hora de aumentar o volume, aumentar o tamanho. Então a gente percebeu que a exposição não estava da maneira que a gente queria.
Porque para você vender, você tem que expor o seu produto. Então, como estava o masculino e o feminino em um ambiente que não cabia os dois, então estava meio que sufocado, você não podia mostrar, mas você via que... Dois copos, é física, né? Dois copos não podem ocupar o mesmo espaço, né? Mas você via que tinha a procura, que o cliente ele queria tanto. E aí também, quando você coloca os dois juntos, aí você percebe que a esposa, ela leva a roupa para o esposo provar em casa. Então daí também veio a outra luz para você fazer o quê? Vamos juntar tudo. Porque estando tudo no mesmo lugar, a gente vai vender mais. Vai ficar mais fácil, porque o cliente já está vendo tudo em um só lugar. Sim. E aí a gente saiu procurando o culto, entregando nas mãos de Deus, porque tudo, né? É como a gente diz, primeiro a gente entrega, a gente ora e a gente pede a Deus para nos direcionar. Porque quem sabe de todas as coisas é Ele. Sim, sim. E aí Deus já estava certo para a gente comprar um ponto. Assim, para você ver o cuidado de Deus na nossa vida como é. Quando você entrega e deixa Deus resolver. Sim. Já estava, a gente ia para o cartório naquele dia comprar o ponto. Meu esposo acordou cedo, passou, disse assim, Claudinha, eu vi um ponto ali. Eu acho que esse ponto é melhor do que o que vocês iam comprar. Eu disse, mas como que já tá quase certo lá com o rapaz? Claudinha, mas tá quase, não tá certo ainda. Vai lá ver o outro ponto. Aí a gente foi ver o outro ponto, aí ele gostou muito mais do outro ponto pelo tamanho, a largura lá. E aí encontramos o rapaz que estava esperando para a gente ir pro cartório, e a gente disse a ele que não ia mais dar certo, porque a gente tinha encontrado outro ponto. Ele ficou com raiva, mas depois ele vai entender, Sim. né? E é normal na nossa jornada a gente às vezes ajustar o curso ali, às vezes é de última hora e frustra, às vezes tem frustrações que tá com a gente, que né? Mas entendo que é normal, isso é normal na vida nossa. Agora, vamos chegar então já, agora falando a loja nova, já concluímos aqui essa jornada de vocês. Eu queria entrar um pouco ainda falando sobre tecnologia para a gente chegar já na parte final do nosso podcast, beleza? Falando sobre tecnologia, vocês se sentem mais seguras hoje usando o ListaVez, usando um bom RP que vocês têm, que é o uso, né, da Data Systems? Hoje dá mais segurança para vocês dar trabalho, dar sequência no trabalho, inclusive dar qualidade de vida para vocês? Muito, sim. Facilita muito, né, Neto? Porque é uma coisa que otimiza o tempo da gente. Não é algo que a gente tem que estar, tipo, como se fosse manual, ou um sistema, por exemplo, que não seja as ferramentas certas, né? Que a gente tinha um outro, era bom, porém a gente começou a ver a necessidade de um ainda melhor, que foi quando a gente colocou o Use, né? E quando veio o ListaVez, para complementar tudo. E sem contar ainda que o ListaVez, ele junto com... A gente consegue integrar junto com o User, e a gente não tem aquele trabalho de estar digitando os no ListaVez. E o User já envia a mensagem lá para o ListaVez, e aí já fica as meninas tudo sabendo quanto elas vendeu no dia, quanto não vendeu. E também o ListaVez agora está com organizar tarefa. É novo, né? Chegou lá para vocês lá. Ainda melhor. Já estão manusendo lá, organizando tarefas, né? Já? Gostaram? Estamos gostando. Ainda estamos aí em fase de adaptação, porque assim, a gente já tem essa organização, mas era no papel. E aí, Natália passou, que é a nossa gerente, né? Está passando para o organizador, o sistema. Já fez a primeira semana, já estão fazendo, estão colocando em prática. E assim, eu creio que como das metas, o organizador de tarefas também vai chegar um dia em que elas não vão conseguir ficar sem ele. Vai virar cultural. Vai virar cultural também. Então, assim, a nossa intenção é que seja assim. Que bom. Tá ótimo. Muito obrigado. Eu como um bom mineiro, eu sou um mineiro sergipanizado, né? Já tem 11 anos que eu tô aqui, né? Então, lá em Minas a gente fala Vai assim... receber o título. eu vou receber. Lá em Minas a gente tem um método ON. Já ouviu falar método ON? Não. On que vim, on que tô, on que vou. Deu para entender? On que vim, on que tô, on que vou. De onde vocês vieram, onde vocês estão e para onde vocês vão. Foi massa você tocar nisso, sabe? Porque ontem eu tava ouvindo uma música, aquela que diz assim, que marcou muito, sabe? A música diz assim, que lembra de onde você veio e aonde que você está. Lembra de show, alguma coisa assim. Lembra de todos os
momento, se o nosso já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vai levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Então, assim, essa música é incrível. Sabendo cuidar. Essa música pra mim, depois passa essa música pra mim. Como eu digo, cuidado de Deus na nossa vida. Eu dormi com essa música ontem. Aí veio o outro dizendo assim: não chore, quem cuida de você não dorme. Então, assim, quando a gente volta lá pra trás, que eu morava em uma casa, a casa que eu morava, ela não tinha nem piso. Eram uns buracos. Eu lembro que eu não queria levar nem meus colegas lá para estudar, que eu dizia, quando eu chegava para levar para minha casa, dizia, não tem espaço para estudar. A TV era em cima da mesa, só tinha o sofá e era tudo no mesmo lugar. E aí eu passo pela mesma rua que minha mãe ainda mora lá, só que em outra casa, e aí eu passo pelaquela casinha e lembro. Eu disse, eu morava ali, mas onde Deus me colocou, então sou grata a Deus, lembrando de Deus. Morava, vizinho A minha casa também não era nada diferente, não, era igual. Entendeu? A dificuldade muito grande. O quarto que eu tinha com meus irmãos era uma beliche. Eu dormia com minha irmã em cima, que é a Natália, e meus irmãos dormiam embaixo. Uma dificuldade de ter até o que comer. Então, assim, quando a gente passa por lá mesmo, que a gente vê, olha, eu morava aqui e onde eu tô. Olha, muita gente, como é essa vida? E eu não imagino que eu tô nesse lugar. Mas, assim, a gente acredita por fé Deus a Deus, né? E, assim, para quem tem esse sonho, esse desejo de alcançar, mesmo que ache difícil. Porque a gente, assim, quando a gente analisa onde você estava, você vê que não foi fácil, mas é possível. Então, quem tiver um sonho, não desista, porque o seu sonho, ele pode sim se tornar realidade, mas ele só depende de você. É isso Tem aí. que correr atrás, gente. E pra onde vocês vão? Pra onde nós vamos? Pra onde a Oliver vai? Aí agora vamos deixar na mão do Deus. Beleza. Mas com planejamento, com muito dado na mão, com muito trabalho, Né? Cada dia eu digo que a gente está se com muita confiança, muita segurança. vamos aprender pé no chão. Outra coisa também que a gente tem muito é o pé no chão. Sim. E a gente só coloca a nossa mão, apesar que meu braço é muito grande, mas a gente só coloca quando a gente alcança. Eu estico bem ele, mas só vou até a hora. Até onde ele vai, beleza. É. Bom, meninas, muito obrigado por vocês terem vindo participado, tá, do podcast, desse Chama Varejo Cast. Gostou? Chama Varejo Cast. Muito obrigado por vocês terem participado. Esse é um projeto inicial, mais uma vez, obrigado também por ter acreditado mais um projeto inicial meu, ao time do Lista Vez aí também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Para você de casa aí, ó, que tá nos assistindo, deixa um like aí, curte o nosso vídeo, tá bom? Compartilha ele para quem tá com desafios semelhantes das meninas aqui. Compartilha esse vídeo, vamos servir para estimular mais o varejo de moda no Brasil, tá? E é isso. Gostaram? Ótimo, obrigado. Obrigado você de casa aí, um abraço. Até mais. Tchau.